Roberta, é com você agora, meu irmão. Deixa o Léo desligar o microfone. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhes graças, bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Esse é o Salmo de número 100. Acredito que a grande maioria de nós tenha alguma ideia de que os salmos eram somente, se a gente dizer somente, eram os cânticos que eram cantados pelos judeus ao entrar em direção ao templo. Então, esse é um salmo de ação de graças, que nos convida, a celebrar com júbilo o Senhor, e que nos convida a dizer que o nosso cântico deve ser um cântico de alegria. Com tantos anos estudando a doutrina, somente com o convite que vocês me fizeram, é que eu reparei que não existe um item sobre alegria dentro do livro dos Espíritos, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo e dentro do livro dos Espíritos. Não há uma ocupação de Kardec com o tema de alegria. Embora no Evangelho segundo o Espiritismo ele traz, quando ele fala meu reino não é deste mundo, que ele diz que nós não seríamos, na verdade, portadores da felicidade, porque a felicidade não pertence a esse aspecto e a esse lugar de evolução aonde nós estamos. O tema alegria é um tema que, embora ele estivesse sempre como um convite aos religiosos, dentro do cristianismo, ele viveu uma leitura que nós não podemos nos esquecer, que é uma mistura de que a alegria é uma tentação demoníaca para tirar o homem do seu caminho na direção ao Pai. Durante uma grande parte do cristianismo, foi questionado se Jesus não teria realmente condenado a alegria, porque o Evangelho não tem nenhum relato sobre um sorriso, uma gargalhada de Jesus. E João,
os autores ou o autor do Evangelho segundo São João, no capítulo 13, no versículo 13, ele fala, né, que Jesus chorou. E essa conotação de tristeza, né, de uma postura circunspecta, de algo, né, mais fechado, mais nebuloso, fez com que a igreja tomasse inúmeras atitudes, né? Inclusive, que os religiosos deveriam usar somente o preto, o marrom, e, com exceção, o branco, porque essas cores traziam essa circunspecção que acreditava que deveria pertencer ao Evangelho e aos crentes do Evangelho. E, com isso, nós temos muitas vezes dificuldade de lidar com essa emoção, que é uma emoção natural na nossa vida como um todo. A cultura, né, machista que nós vivemos, uma herança de sermos latinos, e no lugar onde nós estamos, né, ela tem uma visão jocosa, desrespeitosa da questão da alegria, né? Tanto, né, que as pessoas que são alegres, elas interiormente elas são vistas pelas outras de uma maneira meio ruim, né? Durante muito tempo se dizia que uma mulher muito alegre é uma mulher que é sexualmente fácil de ser tomada por qualquer outro homem, né? É uma mulher leviana. E o homem alegre, a própria palavra em inglês fala sobre isso, é gay, né? O alegrinho seria numa visão jocosa da questão da homossexualidade. Então, algo que parece ter sido tão fácil de lidar é algo muito desafiador para as nossas vidas. Jesus realmente nos convida que nós devemos nos alegrar com ele. Mas essa forma e como isso precisa ser avaliado nas nossas vidas, a gente não tem muita clareza. A gente não tem uma observação muito clara desse contexto. Nós vamos tentar pensar um pouquinho, né, para que serve a alegria e por que nós deveríamos realmente ter cânticos de alegria enquanto cristãos, enquanto pessoas, né? E vamos pensar na questão do porquê, né? Que, na verdade, nós estamos num mundo onde esse sentimento, hoje, ele ou escasseou, ou ele está anestesiado diante de tanta dor, de tanto sofrimento, de tantas questões difíceis para o planeta, né? E se nós teríamos razão
e aí não uma razão advinda de uma lição divina, mas uma razão de avaliação de nós mesmos, para sermos alegres. Então, a primeira coisa que a gente gostaria de lembrar, né, que a alegria, segundo as tradições mais antigas da medicina, que seriam a medicina ayurvédica, a medicina chinesa, a medicina oriental, que é muito mais antiga do que a medicina ocidental. A alegria é uma emoção que convida o indivíduo a sair de dentro dele e a compartilhá-la com os outros. Então, a alegria é a emoção do compartilhamento. Ao contrário da tristeza, que nos convida a nos guardar dentro do nosso aposento para perguntar o que está acontecendo com a gente, a alegria, ela nos convida a ir em direção ao mundo externo e dizer daquilo que está em mim e que é importante ser partilhado. Então, a alegria, ela tem essa proposta para a nossa caminhada, né? Então, a gente é convidado a buscar essa emoção para partilhar com a vida as coisas boas que a gente tem. Acontece, né, que nós estamos no mundo de provas e expiações. É claro que nós estamos num processo de transição. Essa expressão que ela é usada de maneira fixa, né, muito fechada, como se fosse um tempo específico, nós temos que refletir que transição é algo permanente no processo da vida. A gente está em transição, né, em mudanças de ciclo constantemente na nossa caminhada. Constantemente na nossa caminhada. E a Terra, ela está, à medida em que nós temos algum momento de evolução, ela faz com que a gente esteja saindo de um lugar para outro, que é uma transição constante. Então, na verdade, nós estamos no mundo de provas e expiações, transitando e buscando para conhecer e viver um mundo de regeneração, que não é realidade da Terra, diante do proposto dentro da visão da doutrina, de que um mundo de regeneração é um mundo onde o bem prepondera diante do mal. Como o mal ainda prepondera na Terra, nós não estamos nesse lugar. Estando no mundo de provas e expiações, as nossas alegrias, elas são transitórias. Cabem muito bem naquela música, né, que diz: tristeza não tem fim, felicidade sim. Na realidade, né, tristeza não tem fim, mas a nossa alegria ainda ela é temporária,
Por quê? Porque se nós estamos vivendo as nossas provas e expiações, nós estamos carregados de culpa, nós estamos agindo de maneira inadequada, nós não estamos vivendo plenamente a lei, então não tem o que se alegrar constantemente. Esse convite de alegria no cântico é muito interessante a gente entender a fala desse salmista que escreve esse salmo, que na Bíblia protestante é o 100, na Bíblia católica é o 99. Ele diz que a gente tem que comemorar com júbilo e alegria porque Deus é bom. E aí eu faço a questão: será que nós acreditamos que Deus é bom? Será que nós estamos vivendo em sintonia com esse Criador, né, que nos ama independente do que nós fazemos? E aí vem a primeira questão para a gente repensar o processo de se alegrar diante disso. Porque nós nos acostumamos a falar, a dizer, e a grande maioria de nós a crer, que Deus nos ama se nós fizermos determinada coisa. Então, se eu for um filho bom, Deus vai me amar. É essa mensagem que a gente passa no transcorrer de todos os séculos que vivemos, de que Deus só nos aceita, Deus só nos recebe, só nos acolhe quando nós fazemos o que Ele quer. Isso não é uma verdade. Vamos lembrar claramente que uma das parábolas mais bonitas do Evangelho, que é a parábola do filho pródigo, que fala do comportamento dos nossos espíritos nesse momento de evolução. Então, nós temos ali, diante daquele pai, 3 categorias de criaturas. Os seus servos e aqueles que estão trabalhando para ele, talvez sem uma consciência mais clara. O filho pródigo, que exige uma herança, e é interessante, né? Ele pede a herança de um pai vivo, né? Juridicamente, herança é algo que você só recebe depois que as pessoas morrem. Mas ele, né, o pai não se nega a dar aquela herança. Ele não se posiciona dando sermão para o filho do que o filho poderia fazer com o dinheiro. E o filho vai e gasta tudo. Mas nós temos a outra figura, que é a do outro filho que ficou, né, que estaria ali
cuidando junto das coisas do pai, que quando o outro filho retorna e é acolhido com toda a grandeza do amor daquele pai, aquele filho, ele não aceita a postura do pai, ele não concorda com aquela situação e ele se entristece, né? E Emmanuel vai chamá-lo de um filho egoísta. Então, nós somos, na verdade, um e outro, e um e outro, né? Na caminhada. Ora nos portamos como filhos pródigos, ora nos portamos como filhos egoístas, ora fazemos essa mistura dentro de nós, e quem vive nesses lugares, ele tem posicionamentos que nós precisamos refletir por que não dá para ser feliz. O filho pródigo, né, ele só tem um propósito na vida, de desfrutar o prazer, de fazer o que quer, como quer, quando quiser, sem nenhuma preocupação com o retorno que ele teria que dar por aquilo que ele faz, com a postura intempestiva e imatura dele, ele não está preocupado com nada disso. O resultado é que ele vai acabar na sarjeta da vida, comendo com os porcos, né? E nós não podemos esquecer que essa figura não é uma figura de linguagem simplesmente, ela tem um significado, né? O porco é muito mal visto como um animal entre a cultura judaica, né? Ele está no lugar dos mal vistos, ele está comendo a comida que aqueles mal vistos estão comendo, né? E ao se ver sem nada, e ao se perceber com uma enorme culpa, né, ele se entristece. Né? E quantos de nós, na nossa caminhada, nós recebemos uma herança enorme divina de saúde, né, de condição financeira, de cultura, de informação, de consolo através da doutrina espírita, e que fazemos, se não com tal gravidade como o filho pródigo, mas fazemos como o filho pródigo. Desperdiçamos as nossas coisas. Quando nós conhecemos o que nós aprendemos, e aqui, né, a grande maioria de nós tem, no mínimo, né, 40 aninhos aí de doutrina espírita nas costas, quando o outro não tem um pouquinho mais, e tivemos a oportunidade de ter professores e pessoas para nos ajudar a refletir profundamente nesse conhecimento. Quantos de nós, na hora da vida em que nós deveríamos dar o nosso testemunho, a gente escolhe o lugar do prazer, o lugar do mais fácil, né? E com um monte de justificativa que nós achamos que é verdadeira. Quantas vezes nós somos chamados
a direção de trabalhos, a coordenação de trabalhos, a assiduidade das nossas tarefas, a pontualidade das nossas tarefas, a dividir aquilo que nós recebemos com os outros e que a gente, às vezes, não faz dizendo que não tem e que não é uma verdade, ou que faz com pena porque é algo que eu estou tirando de mim para dar para o outro. Isto é utilizar essa riqueza que nós recebemos de uma maneira errada. Quantos de nós, como filho pródigo, não abusamos dos recursos que a gente tem? Quando eu tenho um compromisso profissional e não o faço de maneira adequada, ou porque eu não cumpro o tempo, ou porque eu não me dedico a ele, eu não me posiciono humanamente dentro do que eu estou fazendo, eu não dou testemunho daquilo que eu digo que eu acredito no trabalho em que eu realizo, quantas vezes nós estamos jogando pérolas aos poucos? Então, a alegria, né, essa alegria que vem da consciência tranquila, ela não é uma presença muito constante nas nossas vidas, porque a grande maioria de nós ou estamos nesse lugar ou só fazemos o certo para que Deus nos dê o que nós queremos. E quando nós não recebemos o que queremos, ou quando nós agimos como aquele irmão, né, que ele foi invejoso, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas inveja é inveja, né? A inveja é o sentimento que a gente tem quando a gente, né, não aceita que o outro seja feliz, que o outro faça, que o outro receba alguma coisa nesse contexto. Ele teve inveja porque o pai fez uma festa para o outro irmão. Quantos de nós ficamos chateados porque Deus faz para o outro, eu trabalho, eu luto, eu caminho, e eu não tenho o que fulano tem, o lugar que o outro tem, a maneira que o outro caminha. Então, esse primeiro lado da alegria, né, se nós falamos que estamos alegres no mundo, essa nossa alegria, ela é uma ilusão. Ela é uma ilusão. Porque nós, querendo ou não, somos grandes devedores da vida. Somos pessoas que recebemos muito e damos muito pouco. Nesse aspecto aí, né, a gente realmente não tem a felicidade, né? Eu penso que a felicidade é uma coisa de conquista permanente, ela não é uma situação de, vamos dizer assim, tem felicidade, não tem felicidade. Já a alegria como emoção, ela, como a gente tem a tristeza, tem a raiva, a gente tem momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de raiva. Então, ela vai de acordo com o nosso caminhar, né? De acordo com o que a gente carrega e tudo mais.
A felicidade já é uma conquista muito maior, né? Já é esse entendimento, já está dentro da energia crística, né? Vivendo o evangelho de fato, estando sintonizado com o Pai, é a minha opinião. Não, isso é importante, né? Mas eu estou me lembrando aqui, né, lembrando daquilo que a gente trouxe no início, que quando Jesus disse assim, alegrai-vos comigo, né, rejubilai-vos no Senhor, né, é, esse convite real de uma alegria por estar com Jesus dentro de nós, essa é uma alegria que a gente ainda está para conquistar. Mas existe o outro lado da alegria, que é por isso que eu comecei trazendo o Salmo, que tem que ser um exercício constante da nossa vida. É de que Deus é bom. E nós temos que ter a noção da bondade divina na nossa vida e nos alegrarmos, né? Porque somos filhos, somos amparados e ancorados pelo amor de Deus. Deus é bom. Roberto, Pode falar, Alexandre. e também, né, é a questão do que ele não nos castiga, né? Isso. A gente tem que acostumar muito com essa ideia mesmo que você está falando aí, que ele está sempre nos amando e que tudo que acontece, né? Se a felicidade não tem fim, é porque nós ainda não acertamos o caminho, na é verdade. Tem que pensar, tem que mudar realmente o nosso ponto de vista, realmente. Eu acho que a, a felicidade, ela né, eu aprendi isso com o Jaider, né, ele falando em certo momento, o padrão vibratório da Terra é incompatível com a felicidade. Nós somos um mundo espiritualmente muito atrasado, né? Nós somos seres ainda entorpecidos pela matéria, somos seres muito ligados ao prazer, nós somos muito mesquinhos, nós somos ainda muito violentos. Então, a felicidade, ela não está aqui, não é porque Deus não deixa, nós não construímos esse espaço, nós não fazemos essa estruturação energética para viver a felicidade. A felicidade como um mundo de regeneração, né? Um mundo de regeneração, um lugar onde o bem prepondere ao mal, é um lugar de maior alegria, de maior felicidade. E nós não fazemos isso, né? O mal ainda prepondera na Terra. Eu gosto sempre de lembrar, né, que Santo Agostinho, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala do mundo de expiação e provas. Não sei por que nós espíritas mudamos para prova e expiação. Expiação vem primeiro. O negócio é mais complicado do que a gente acha que é. Nós não estamos aqui muito para provar, nós estamos muito mesmo aqui para espiar mesmo, entendeu? Eu fico prestando atenção nessas coisas, pelo amor de Deus, véio, né? Ele fala expiação e prova. E ele começa o texto, já comentei aqui no grupo, ele começa o texto falando assim: o que eu vou falar de mundo de expiação e prova para vocês que vocês já não conhecem? Vocês vivem num deles, entendeu? Ele faz assim conosco. Véio. O cara é genial. Então, nesse contexto, nessa segunda expressão, nós precisamos, né, que talvez seja esse o convite de Jesus, da gente se alegrar por entender a mensagem dele, né, que Deus é Pai. Porque nós falamos isso hoje de uma forma tão automática, mas para chegar
a entender que Deus é Pai, e Ele não é Pai meu, Ele é Pai nosso, né? Porque o Pai que Jesus ensina não é o Pai, né, das religiões sectaristas. É o Pai que a religião, na verdade, nos ensina, né, o Pai do Cristo mesmo, ele é Pai nosso, de todo mundo, de todas as criaturas, de toda a humanidade, e ele é bom. E aí alguém fala assim, mas como é que ele pode ser bom com tanta disparidade, com tanta guerra, com tanta violência, né? Na grandeza de Deus, há um propósito, né, para isso. O Velho Testamento, lá no livro de Eclesiástico, ele fala, né, em tudo tem o propósito, né, e tudo tem o seu tempo. Né? Existe um propósito de Deus. Nós não, não podemos pensar da maneira que a gente pensa, porque a gente fala com as pessoas, né? Se você fizer o que Deus quer, Ele vai te amar. Não, Ele nos ama, independente do que nós fazemos. Roberto, Sim. tem uma questão, assim, você, André, vocês têm muito mais vivência a respeito disso, que é, por exemplo, aquele paciente que chega para vocês com um mal qualquer, né? E a família, ao se deparar com o problema, fica tudo muito triste e tal, etc. Mas, vencido o problema, chegado à sensação de cura, vamos dizer assim, ou de reestabelecimento da saúde, vou chamar de cura não, reestabelecimento da saúde, existe uma gratidão, um sentimento de alegria mesmo das pessoas que estão ali envolvidas. Eu sei que, como você falou mesmo, é transitório, mas o fato, ele existe. Né? Então, essa situação de vencer um problema dentro da nossa vida, ou passar de uma fase, como você falou da transição ali, também não é uma questão de júbilo e de felicidade, não digo, alegria, que nós passamos normalmente nas nossas vidas? Dentro da perspectiva que a gente coloca da alegria só como essa emoção de sair para fora, né? É isso aí que você está levantando, o que o Paulinho lembrou, realmente é correto. Né? Mas nós não podemos esquecer, né, que a alegria, ela nem deveria só acontecer porque eu mudei de fase. Ela não deveria acontecer por isso, aquilo, outro, que eu acho que é isso que a gente está trazendo nesse segundo momento. A gente deveria ser alegre pelo entendimento que a bondade divina é que nos rege. Entender, porque é muito complexo isso no sentido interno. Falar é muito fácil, né? Mas é entender que a minha vida e o meu destino não está na mão de nenhum presidente de nenhuma nação da Terra, de nenhuma liderança religiosa da Terra, de nada disso. A minha vida, o meu destino, ele está nas mãos do Criador. E se ele é bom, a minha caminhada e o meu destino é o melhor que eu preciso nesse momento, nesse instante de agora. Roberto,
Sim. Eu achei que não está nas mãos de nenhum presidente do mundo, nem nada. Eu achei que você ia falar assim, está nas minhas mãos. Mas aí você falou assim, está nas mãos do Criador, né? Eu veio um vácuo na minha cabeça que eu não consegui entender isso. Está na mão Porque, dele. E aí, né? é Você entendeu? porque que nós vivemos, Alexandre, é a vontade de Deus. Né? E ele nos permite o livre-arbítrio, que aí você está colocando nesse contexto, é ele que nos dá o livre-arbítrio. É ele que nos dá os recursos para a gente desenvolver a responsabilidade. Tudo vem dele. Né? Em tudo damos graças ao Senhor. Né? É isso que os cânticos dizem. Né? E se você pensar, né, que os salmos são cânticos de júbilo, de agradecimento, né, os salmos de ação de graça, e pensar no que aquele povo vivia naquele momento, né, o que o povo judeu, na realidade, tinha para se alegrar, a não ser a percepção verdadeira que Deus é Pai e Ele é bom. E Ele tem um sentido para mim. Né? Que Ele pode me convocar para sacrificar meu filho. Mas Ele pode também, na sua misericórdia e grandeza, dizer sim, basta, porque eu auscultava o teu coração, né? E no teu coração mostraste a tua fé, meu filho. Isso é ele com Abraão. Nós temos que entender que esse Deus que é bom, ele tem uma leitura diferente da nossa. Né? Ele busca no seu trabalho de transformação da humanidade através daqueles que regem e organizam a Terra, dos lugares mais complexos, os resultados mais significativos para a história. Se a gente pensar que nós estamos aqui hoje fazendo esse estudo, né, por um trabalho que sustentou o ensinamento de Jesus e que estruturou a sua doutrina para que o mundo entendesse, esse trabalho, né, é claro que ele não foi feito exclusivamente, mas ele foi feito pela mão de um homem que, até se encontrar com ele em Damasco, esse homem não era um homem mau, ele era um assassino. Ele estava buscando matar as pessoas que seguiam Jesus. Esse homem era um príncipe, né, no sentido de alguém diferente daquele povo, que não estava preocupado com o povo dele, não, ele estava preocupado com o poder que ele tinha lá dentro e com as coisas que ele devia fazer. Né? Ele não mata Estevão porque a doutrina daquele homem louco que todo mundo achava que era o Messias e não era o Messias. Ele arruma um jeito de matar Estevão, né? Porque o seu orgulho foi ferido quando ele tentou argumentar com aquele jovem, e aquele jovem foi muito maior do que ele naquele lugar. Né? E Deus escolheu esse homem. Por que ele escolheu esse homem?
Porque esse homem tinha duas características fundamentais para se caminhar. A primeira, ele tinha foco. Primeiro, ele tinha um foco de lutar pelo judaísmo e respeito ao judaísmo. E, no segundo momento, ele transforma esse foco em ensinar ao mundo a lição de amor que Jesus deixou na Terra. E depois, ele era um homem de persistência. As coisas que acontecessem ao lado dele não se importavam. Lendo Paulo e Estevão, nós sabemos a importância de Abigail na vida dele. Ele abre mão do seu amor para ir matar, as pessoas, ele não consegue se preocupar com ela a partir do momento que ele descobre verdadeiramente que ele foi o responsável pela morte do irmão que ela tanto amava. Se você olhar a história desse homem, assim, será que não tinha ninguém um pouquinho melhorzinho nessa história para fazer as coisas, não? Mas ele tinha marcas que interessam aqueles que precisam se transformar. A gente, a partir do momento que a gente tem um foco, a gente tem que seguir esse foco. Tem que ter persistência, abrindo mão de qualquer coisa por esse foco. Ele fez isso antes e fez isso depois. E será que a gente tem foco? Será que a gente tem persistência? Esse lugar? E por que ele tinha isso? Porque ele acreditava nessa visão que Deus é bom. E esse Deus que é bom, depois ele vê em Jesus a bondade, na representação do Messias na Terra. Então, nós deveríamos ser alegres e parar desse processo de se culpar, de fazer esse discurso o tempo todo, que eu sou pequeno, que eu sou muito longe, Jesus está muito longe de mim, que eu tenho muito erro, tenho muito disso. Não. Nós temos que entender que nós temos o maior tesouro da vida, que é a certeza que Deus está no comando. E esse comando da Terra, da nossa vida, desse planeta, desse sistema, desse universo que nós vemos, porque nós sabemos que nós temos uma visão de um universo, Se acredita que existam outros universos dentro da leitura da física, com essas dimensões que a gente nem consegue entender, Ele coloca uma lei que comanda isso tudo e alimenta toda a sua criação com amor. Então, só por isso, a gente deveria se alegrar, por ter entendido e buscar viver esse amor, viver a bondade de Deus nas nossas vidas. Então, quando eu trago o primeiro momento da alegria, que seria uma coisa importante, de eu poder me alegrar, porque eu estou bem e eu
né? Eu estou bem na fita, eu estou bem na vida, eu estou fazendo o que eu devo, né? Mas, mesmo que eu ainda não consiga ter essa alegria, onde eu não preciso me desculpar, nem me culpar, eu simplesmente tenho que me transformar a cada dia melhor. Não ficar parado nas minhas culpas, nos meus erros, nas minhas dificuldades. Por quê? Porque Deus é bom. E se eu souber seguir esse caminho para me conciliar com Deus, me conectar com o sagrado, com o divino na vida, eu vou fazer um caminho diferente. Nós temos ainda que lembrar que a nossa leitura, muitas vezes, de alegria, é uma coisa meio frívola, né? É aquele negócio de eu sair para um baile da noite, curtir o baile, achar que o baile foi bom, né? E a alegria cristã, ela tem que ser uma alegria muito maior do que essa alegria que a gente está falando, mesmo que a gente não esteja em estado de felicidade. Eu acho que, sem nenhum pessimismo, mas entendendo que o mundo nosso mental não tem recurso para a felicidade, o espectro da vibração que o ser humano coloca no planeta não é compatível com a felicidade, porque as nossas atitudes não nos permitem isso. E se alguém de nós diz que é feliz, né, é um indivíduo coitado, porque como é que eu sou feliz vendo tanta maldade, tanta fome, tanta miséria nessa caminhada? E muitas vezes a nossa felicidade seria que bom, porque eu não estou passando fome como um monte de gente. Mas será que eu estou fazendo alguma coisa para reduzir a fome dessas pessoas todas? Porque essa alegria, num contexto menor, ela tem que ser questionada nesse lugar. Mas nós deveríamos viver, né? Há um convite que está aí nesse salmo, que é interessante. Esse é um salmo que é de ingresso ao templo, né? Esse salmo deveria ser rezado para entrar no templo, né? Que é o convite, né? Tem um cântico judaico que muita gente, né, já deve ter escutado, né? Que é aquele Raja, na Vila Raja, né? Que diz assim: venha e se alegre diante de Deus no templo, né? Aquele cântico é um cântico de convite ao povo judeu para trazer essa alegria para o templo. Por quê? Porque eu estou bem? Porque as coisas estão tranquilas? Não. É porque Deus é bom. Que é isso que o salmista fala. Nós deveríamos nos rejubilar porque Deus é bom. E olha, se ele só fosse bom, já era ótimo. Só fosse bom, já era ótimo. Né? Mas ele não é só bom, né? Ele é justo, ele é misericordioso,
ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente, né? Ele é todo amor por nós todos. Então, quando se fala nesse convite de alegria, a mensagem que eu gostaria de dividir com vocês é essa, que nós precisamos aprender a ser alegres, lembrando a todos os dias, né, que nós somos regidos pela bondade de Deus. Né? E que nós vivemos sob uma força que a gente não deveria, né, perder foco de que ela esteja presente na nossa caminhada, que é a esperança. Né? Há uma frase do Carlos que ele diz mais ou menos assim, que é independente de todas as conjunções astrais, todo homem nasce na Terra sob o signo da esperança. Todos nós, pela bondade divina, temos a oportunidade de melhorar, de ser melhor, independente se eu acho que eu sou muito ruim hoje, muito pequeno, muito sem sentido na vida. Acho que eu já passei aí um minutinho, falei mais do que do tempo, mas nós estamos aí agradecendo, ver esse povo todo,